Seja bem-vindo ao RTV Notícias e começamos com educação. O Conselho Nacional de Educação considera que a retenção escolar é a situação mais grave do sistema de ensino em Portugal. Vários estudos têm revelado que os alunos que ficam retidos têm mais probabilidades de voltar a chumbar e também que esta prática conduz frequentemente ao abandono escolar. O CNE aprovou uma recomendação que visa fazer da resolução deste problema uma prioridade das políticas educativas. O organismo liderado por David Justino sugere que as reprovações não promovem a aprendizagem e saem muito caras. Por isso, recomenda substituir chumbos por apoios aos alunos. Todos os anos chumbam, em média, 150 mil alunos do ensino básico e secundário. O fenómeno tem um custo de cerca de 600 milhões de euros, se admitir que cada aluno custa ao Estado cerca de 4 mil euros por ano. Albino Almeida faz-nos companhia, como é habitual à terça-feira. Albino Almeida, muito boa tarde. Boa tarde. Como é que podemos analisar esta recomendação do Conselho Nacional de Educação? Bom, em primeiro lugar, deixe-me dizer-lhe que eu apoio incondicionalmente, já o disse quando ele ficou Presidente do Conselho Nacional de Educação, ainda fui Conselheiro Nacional de Educação um bom tempo com ele a Presidente, e tenho muito apreço pelo trabalho como Presidente do Conselho Nacional de Educação está a fazer o professor David Justino. Como sabe, ele foi Ministro da Educação. Ele não conseguiu, no mandato dele, colocar no sistema os exames do 9º ano. Foi a Ministra seguinte que os deixou e foi o José Sócrates, no primeiro governo de Sócrates, que os exames funcionaram efetivamente, portanto, a partir de 2006. Mas o professor David Justino é talvez o ex-Ministro da Educação, de todos os ex-Ministros da Educação, até Maria de Lourdes Rodrigues, aquele que mais aprendeu com a sua própria magistério no Ministério da Educação, e percebeu depois na prática, porque está ligado à investigação da Universidade Nova de Lisboa, percebeu aquilo que podem ser boas e más políticas educativas. E há uns anos esta parte, ele falou connosco, na altura eu estava a presidir a Confederação Nacional das Associações de Pais, e ele em Santa Maria da Feira já nos tinha alertado para a necessidade de estancarmos esta hemorragia de reprovações de alunos. Porquê? Porque um aluno, quando tem o estigma de reprovar, dificilmente se livra dele, até porque, infelizmente, isto tem que ser dito, sem medo, a maior parte das escolas tem tendência a agregar os alunos que reprovam na mesma turma, o que significa que, usando o velho ditado, diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és, não é? Ou junta-te aos bons e serás tão bom ou melhor do que eles, significa que estes alunos começam a ficar estigmatizados. Ora, Helena, para quem nos está a ouvir, o ano em que os alunos têm maiores dificuldades é o 2º ano de escolaridade, ou seja, a antiga 2ª classe, para quem não está familiarizado com esta nomenclatura. Significa, portanto, que muito cedo os alunos começam a ter lacunas de conhecimento e de aprendizagem. E há 3 problemas no sistema educativo. Há problemas de aprendizagem, que são os que se falam mais. Há problemas de ensinagem, que são os que se falam menos, têm a ver com os professores. Agora o Governo usou esta fórmula verdadeiramente brutal de usar uma prova de avaliação de conhecimentos, justamente tem consciência que há problemas de preparação dos professores, mas acha melhor fazer-lhes um exame no fim, em vez de também o Governo os preparar para ser bons professores. E há problemas de sacanagem, que é justamente os problemas que o Ministério faz ao sistema educativo. Ora, é justamente isso que o parecer do Conselho vem chamar a atenção para os problemas de sacanagem, dizendo o quê? O Ministério da Educação, ao aumentar o número de alunos e ao colocar exames, como colocou este Ministério da Educação, praticamente no final de cada ciclo, veio passar a mensagem que o que importa é que os alunos passem nos exames. E, portanto, o saber, convém saber pós exames. Se depois, 8 dias depois, o aluno já não responderia ao mesmo teste, porque já se lhe barreu tudo aquilo que esteve a colar para o exame, isso não interessa nada ao mais incompetente dos ministros que nós tivemos depois de 25 de Abril, que é o atual Ministro da Educação. E, portanto, o Conselho Nacional de Educação, na pluralidade dos seus 70 ou 80 membros, nomeados pela Assembleia da República, o que vem chamar a atenção é para 2 coisas. Em primeiro lugar, que o Ministério se abstenha de entropiar a vida das escolas, nomeadamente através do número de alunos por turma e de tantos exames no sistema educativo, que se abstenha de o fazer, que haja um grande acordo entre os partidos para estabilizarmos o sistema, depois para apostarmos na formação dos professores
E, finalmente, coisa muito importante para que as escolas possam organizar as respostas aos alunos que têm dificuldades a partir do segundo ano. Mas temos um ministro que deu cabo do sistema educativo nestes 4 anos, mas não foi por estar distraído nem por ignorância. Ele veio-nos vender a ideia do ensino vocacional, que não tem nada a ver com o ensino vocacional alemão, nem com o ensino dual alemão, que é um ensino em que os jovens no secundário têm um currículo para apreender e, simultaneamente, uma experiência de trabalho para juntarem currículo e trabalho. Não, ele vem-nos falar de ensino vocacional, que é uma excrescência, que seria uma espécie de ensino de terceira linha, o tal para talhantes, como ele dizia, que é justamente para estes alunos que reprovam. Ao fim de 2 ou 3 reprovações, o sistema criaria o ensino vocacional. Agora já reparou a Helena e quem está lá em casa. Se nós deixarmos avançar o ensino vocacional, tem que ser a primeira medida do próximo governo, acabar com esta vergonha, não é? Nós vamos ter que ter alunos que reprovem para podermos depois manter os professores e as turmas do ensino vocacional, o que é uma verdadeira maldade que o atual ministro fez. Por isso, quero chamar a atenção de que esta perspectiva do Conselho Nacional de Educação compara com o que se faz no norte da Europa, não compara, como o Ministro fez, com a Ilha de Malta, que é a única que tem exames como nós temos em todos os ciclos de ensino. Albino Almeida, o Governo deve repensar os exames? O Governo deve repensar os exames, mas agora repare nisto. Se o Governo repensar os exames e permitir a organização das turmas, como por exemplo já se faz no modelo Fênix e no modelo mais turma, nós vamos ter que ter aqui um governo que envolva muito a sociedade portuguesa e os professores, porque isto vai ser logo acusado de estar, por um lado, se tirar exames é facilitista, por outro lado, se diminuir o número de alunos, está a não controlar a despesa, porque todas estas medidas foram feitas no mesmo sentido. Portanto, um próximo governo terá que explicar aos portugueses que, face ao decréscimo de alunos, porque não nasceram, é possível, com a mesma despesa educativa, fazer com que as turmas sejam mais pequenas, possam ser divididas entre professores. O que é que eu quero dizer com isto? Imagine que nós já ouvimos falar que temos que caminhar para a pluridocência no primeiro ciclo. O que é que isto é? É um bom professor de língua, é um bom professor de matemática, é um bom professor de expressões, arte, teatro, desenho, etc. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu tiver uma turma de 30, posso ter uma turma de 10. Se das 9 às 10 estiver a trabalhar com o professor de português, está a ver? Das 10 às 11 com o professor, estou a dar um exemplo porque não é assim que o horário é feito, mas das 9 às 10 com o professor de línguas, das 10 às 11 com o professor de matemática e das 11 ao meio-dia com o professor de expressões, significa que temos aqui turmas de 10 alunos. Só que o Ministério não pode ganhar em todos os lados. Tem turmas de 30, mas permite que tenham 3 professores. Ou seja, que estes professores, na prática, estejam a lecionar a 10 alunos. É para aqui que aponta, entre outras, porque deixa a liberdade das escolas, não é? O Conselho Nacional de Educação. Eu atrever-me a dizer mais uma medida e lanço aqui, porque já defendi há muitos anos atrás. Nós devíamos premiar as escolas que conseguem sucesso escolar. E, portanto, essas escolas deveriam poder ser, em função daquilo que é o número de retenções, deviam poder ter a possibilidade em crédito horário de ter um professor, por exemplo, a mais, que pudesse tirar as dúvidas aos alunos quando eles têm essas dificuldades. Só assim é que compararemos com os países do Norte, porque há aqui muito cinismo na educação. Há muita gente que acha que Portugal nunca será como os países do Norte porque não temos a mesma cultura. Eu contraponho-lhes uma ideia diferente. O Salazar também dizia que os portugueses não votavam porque não sabiam o que isso era. Mas à medida que não votavam, nunca mais sabiam o que isso era. Portanto, o que eu defendo é que, através de um novo paradigma educativo, nós possamos daqui a 10, 15, 20 anos, ter uma nova geração de portugueses que consiga colocar o país, não só em termos escolares, mas em termos culturais e educativos, ao nível do que melhor se faz neste mundo. Albino Almeida, quais são os benefícios de obrigar um aluno que reprova a repetir o ano e a frequentar as mesmas disciplinas? É um desânimo. Eu falei muitas vezes disso durante os anos em que estive a presidir a Confederação. Um aluno que teve aproveitamento, repare, o que é que diz a nossa lei? Ao contrário do que hoje ouvi em alguns fóruns, não há alunos que passem chumbados a 6 e 8 disciplinas, como algumas pessoas verdadeiramente ignorantes, que se calhar nunca fizeram exames, estão a dizer. De facto, o aluno, se reprovar a português e a matemática em conjunto, reprova. E tem que ter uma avaliação positiva numa data de disciplinas sem as quais não consegue transitar. Para além de que tem exames e, portanto, no limite serão os exames a reprová-lo. O problema que aqui se coloca é que um aluno que repete aquilo que já sabe aprenderá menos.
Portanto, o que é que se faz nos outros países da Europa? Eu estava a falar do crédito horário. Um aluno passa do primeiro para o segundo ano com problema na matemática. No segundo ano, vai-lhe ser feito um plano de trabalho em que no final ele tem que atingir os objetivos que devia atingir no primeiro ano. Mas, entretanto, já está a fazer o segundo ano. Está a ver o que eu estou a dizer? Portanto, esse aluno tem que trabalhar mais. Que é o que acontece com qualquer pessoa, com a Helena, comigo, com qualquer pessoa, que tenha muitas dificuldades numa determinada tarefa, tem que se dedicar a ela para conseguir superar as dificuldades. Portanto, um outro modelo educativo é aquele que separa os alunos para uma turma especial de matemática ou de português, estamos a falar do primeiro ciclo. Logo no segundo ano, o aluno tem dificuldades, vai ter reforço de aprendizagens a português e reforço de aprendizagens a matemática. Como é que isto se faz? O aluno tem que estar mais tempo na escola, portanto vai trocar atividades lúdicas por mais estudo e tem que ter um professor que o encaminhe nesse estudo, de maneira a que no final do segundo ano ele já tenha atingido as competências do primeiro e as competências do segundo ano. Este é um caminho, o Conselho Nacional de Educação fala de vários e deixa às escolas e à sua capacidade a melhor forma de resolver este problema. Eu acho que bem. A cultura da nota pode ser prejudicial? Pois a cultura da nota valoriza o que eu dizia há bocado, valoriza que é preciso passar. É preciso saber para os exames, mesmo que depois a gente saiba que podemos esquecer, porque aquilo já não faz falta para coisa nenhuma. Aliás, não é por acaso que nós vivemos um paradoxo. Nós temos patrões, não são empresários, atenção ao que eu vou dizer, empresário é aquele indivíduo que investe e faz dinheiro com dinheiro. Temos patrões, que é aquele indivíduo que tem uma indústria, que consegue produzir bens e vendê-los com lucro e, portanto, pensa em tirar a parte do lucro para ele próprio, para ele próprio patrão, não é? Distribui através do trabalho a riqueza que cria, contratando trabalhadores, portanto, tem um papel importante em termos sociais. Mas os patrões em Portugal têm uma escolaridade muito baixa. E se ouvir o que eles dizem, da maior parte dos alunos com formação, eles dizem que os alunos não sabem fazer nada. Quer dizer, eles nem se atrevem a dizer que os alunos não sabem. Alguns atrevem, porque são atrevidos e a ignorância é muito atrevida. Portanto, quanto mais ignorantes, mais atrevidos. E dizer, os alunos não sabem nada. Não, ele não quer dizer que ele não sabe o currículo, porque se ele não deu o currículo, também não sabe o que o aluno sabe ou deixa de saber. O que ele quer dizer é que o aluno não sabe fazer. E não sabe fazer porquê? Porque a escola acentua muito a vertente da nota. E a vertente da nota não tem nenhuma componente prática. Por isso eu defendia, quando estava na Confederação, que o terceiro ciclo e o secundário, mas especialmente o secundário, os alunos deviam prestar uma atividade voluntária em qualquer área, de maneira a poderem dizer, além dos seus saberes, conhecerem alguma coisa, uma coisa que eles gostassem de fazer, 1 hora, 2 horas semanais, mas que permitisse dizer, eu gosto da área social, já estive numa instituição de solidariedade social, eu gosto de saúde, já estive num hospital, eu gosto de esporte, já estive num clube, e já aprendi a fazer, já sei o que é que os clubes precisam, o hospital precisa e a IPSS precisa. Isto para mim é da maior relevância e, portanto, a nota, de facto, a cultura da nota pela nota é desastrosa. Já não se faz em lado nenhum do mundo, só se faz porque o ministro Nuno Crato é um ministro, além de ser o pior da educação, como agora se percebe, é também um ministro reacionário no melhor sentido, no sentido da palavra, que é o absoluto, ou seja, o ministro reage a tudo o que é mudança, fazendo andar as coisas para trás. Estes chumbos certamente terão consequências negativas no futuro, Sim. mas também, e certamente estará relacionado com o abandono escolar. Muitos deles depois acabam por abandonar o ensino secundário. Vamos lá ver, Helena. Está ligado a outra coisa que está muito encoberta, que é o problema da indisciplina escolar. Porque quando um aluno repete, tem 2 anos mais e está numa turma de miúdos mais pequenos, ou ele é o herói, ou é outra coisa qualquer. E, portanto, tem tendência à indisciplina. Para além de que ele vai a uma grande parte de aulas que ele já passou. De facto, ele já tinha tido aproveitamento nessas aulas. Portanto, está desmotivado, etc. Com este tipo de comportamentos, ele levanta um problema à escola, em que a escola, há páginas tantas, quer é ver-se livre dele. E, embora ele tenha que estar na escola, porque é obrigatório, as escolas acabam por facilitar o abandono. Mas estes resultados também prejudicam o país perante a Europa. E estes resultados prejudicam o país perante a Europa e traduzem uma ineficiência do sistema educativo que eu quero aqui realçar. Lembra-se, sabe quanto é o valor atual? É 1% do PIB. 1% do PIB. É 1.200 milhões de euros que podem fazer a diferença quando a gente está a olhar da Europa para cá, dizer, Portugal tem ali uma ineficiência, tem ali uma despesa a mais que podia cortar porque vai ao PIB. É despesa que se fez, alguém a pagou. Pois bem, em 2 anos de chumbos neste país,
nós queimamos 1% do produto interno bruto. Até agora ninguém reparou que isto de facto é um problema sério, como reparou e muito bem, quero aqui realçar o professor David Justino. Muito bem. Da educação, e o Conselho Nacional de Educação, visto que ele no Conselho Nacional de Educação tem 70 conselheiros que com ele fizeram este parecer unânime, tanto quanto sei. E que chama a atenção para uma situação Exatamente, grave para colocar na agenda, porque o país. professor David Justino, e bem, não tem a pretensão ditatorial do ministro Nuno Crato. Ele diz, e bem, que colocar na agenda é o quê? É os partidos falarem disto e as escolas começarem a falar disto nos conselhos pedagógicos e começarem a criar condições para responder às dificuldades. Da educação, falamos agora da política internacional, falamos da lista de reformas que foi entregue atempadamente e que de facto pode então significar aqui um acordo entre o Eurogrupo e a Grécia. Olha, eu, quando me foi dito que este era o tema daqui, procurei informar-me sobre se já se conhecemos as medidas. E aquilo que agora me foi dado a conhecer é que essas medidas têm algumas coisas fundamentais. Uma luta encarniçada contra a corrupção. Uma luta encarniçada contra a fraude fiscal. Uma luta encarniçada por manter a despesa dos ministérios, ou seja, o que é orçamentado é aquilo que se vai fazer. Repare que a Ministra das Finanças veio hoje anunciar a mesma coisa, curiosamente a propósito da UTAU. Foi a Cascais, a um summit qualquer internacional, anunciar exatamente a mesma coisa. E portanto, fará uma redistribuição reintegrada da riqueza e tem uma preocupação social. Tirar as pessoas da miséria sem que isso aumente os custos, ou seja, através do que poupa nos outros lados, procurar tirar as pessoas da miséria. Lembrar que 70 anos depois morre-se de fome nas ruas de Atenas. E, portanto, eu quero aqui realçar é o seguinte: há uma narrativa europeia, alemã, seguida e aumentada pelo governo português, que gostaria que tudo isto falhasse. Para quê? Para dizer, não votem em outubro noutros partidos, votem em nós. Votem em nós, já vimos agora como o Ministro Crato é incompetente na educação, portanto o que esta gente quer é votem em nós, porque nós fizemos o único caminho que havia. O que a Grécia está a abrir é um caminho diferente, que não é nem revolucionário, nem esquerdista, nem ultraliberal, não. É um caminho pragmático, de olhar para a realidade grega e melhorá-la, se possível, em cada dia. Como? Garantindo que há eficiência fiscal, que não há desperdício, a começar no Estado, do ponto de vista daquilo que são custos, portanto, controlando os custos de funcionamento e não só dos ministérios, ao mesmo tempo que se procura garantir que todas as pessoas que estão na miséria sairão dessa circunstância sem aumentar o que é o atual despesa do Estado grego. Portanto, presumo eu, medianamente inteligente, que as poupanças que se esperam obter dos outros lados, e nós sabemos que em Portugal a eficiência fiscal tem dado nos últimos anos, a luta sem entregas contra a fraude fiscal tem dado nos últimos anos milhares de milhões de euros de receita a mais, como sabe, não é? O ano passado, aliás, essa eficiência fiscal está-nos prometido que se a conseguirmos este ano, para o ano todos deixaremos de pagar a taxa suplementar do IRS. Portanto, é bom de ver o quanto isso representa, de onde eu acho que o governo grego fez um exercício de pragmatismo e provou que são os governos e não as troicas quem tem que definir os caminhos em cada país para chegar ao objetivo. Qual é o objetivo? Convergência orçamental. Isto é, nenhum país pode ultrapassar em mais de 3% de despesa aquilo que consegue em matéria de receita. É só isto que está em causa e, portanto, eu acho que o governo grego está a abrir aqui possibilidades de ir por outros caminhos, de experimentar outras políticas que nem sequer têm uma grande marca ideológica, têm uma grande marca pragmática, no sentido em que o Mitterrand dizia la politique c'est l'art du possible, quer dizer, a política é a arte do possível. E neste momento, o Syriza, que não recebeu maioria absoluta, que fez uma aliança com o partido de direita, vem ao encontro daquilo que são medidas práticas. Para quê? Para fazer aquilo que eu acho que a política tem que fazer, que é melhorar em cada dia a vida das pessoas, fazendo com que os incumpridores cumpram e distribuindo melhor a riqueza recolhida de todos. Ou seja, este é um passo importante não apenas para a Grécia, mas para toda a Europa. Tanto é que o Sr. Ministro Schäuble, que eu chamo, por razões óbvias que se percebe, o aleijadinho, não é? Nesta matéria andou rápido e já pediu ao Parlamento alemão que votasse rapidamente a aceitação das medidas enunciadas neste programa, o que não deixa de ser sintomático.
Muito bem, vamos só falar no último tema muito rapidamente, falar nos vistos Gold. Já são conhecidas as novas regras para os vistos Gold. Depois de toda a questão relacionada com os vistos Gold, quais é que são as vantagens deste programa? Bom, as vantagens deste programa, em termos de pensamento, estão percebidas, não é? Pretende-se agora que o dinheiro dos chineses seja canalizado para outros fins. O que resta aqui para perguntar é se não estaremos a adorar os vistos como se estivéssemos a adorar a pílula. Não sei se vamos ter capacidade de dizer aos investidores chineses que com o visto Gold eles ficarão bem se ajudarem à reconstrução urbana, que eu acho perfeito, à cultura, à ciência, etc. Vamos ver. Pode ser que funcione. Para já, eu penso que é dourar a medida em que o ministro Paulo Portas viu presos uma data de altos funcionários do Estado e, portanto, ele precisava de não deixar cair a medida, porque a política é aquilo que eu chamo, é um exercício como aos gatos, para onde entra a cabeça tem que ser o corpo, portanto, o ministro Paulo Portas nunca deixaria cair a medida. Aliás, fez questão de a vir ontem, anunciar, mas eu penso que para já não passa disto, dourar a política. Vamos ver se depois isso corresponde, de facto, àquilo que foi o brutal sucesso, não é? E agora percebe-se porquê, da primeira fase dos vistos Gold. Eu tenho algumas dúvidas, mas enfim, como isso é bom para o país, faço votos para que o dourar da medida corresponda depois ao dourar, que a realidade fique mais dourada também. Muito bem. Albino Almeida, damos então por terminado este comentário e voltamos a ver-nos na próxima terça-feira. Obrigado. A francesinha é um dos 10 melhores sabores europeus. A garantia é dada por um site britânico dedicado à cultura, que colocou o prato portuense no top de sabores europeus capazes de deixar os amantes da gastronomia de água na boca. A francesinha foi criada por Daniel David Silva, um imigrante português que, após ter vindo de França para o Porto, teve vontade de criar algo que lhe fizesse lembrar as mulheres francesas. Optou então por fazer um prato picante e que tinha como base uma tosta francesa apelidada de Croque Monsieur. A Regaleira, restaurante onde o emigrante português trabalhava, foi o primeiro estabelecimento a servir a francesinha em 1950. O conteúdo da francesinha foi, ao longo dos anos, sofrendo alterações e, se inicialmente apenas contava com carne assada e queijo, hoje a especialidade portuense já leva ovos, marisco, batatas, fiambre, linguiça e salsicha. A francesinha chama a atenção de vários países e vários são os sites que fazem referência a esta especialidade do Porto. O site The Culture Trip considera a francesinha como um elemento obrigatório de quem passa pela cidade do Porto. E para o site AOL Travel, a francesinha é uma das 10 melhores sanduíches do mundo, que apesar do seu diminutivo, de pequena, tem muito pouco. Vários restaurantes no Porto servem esta especialidade e todos afirmam ser a melhor. A francesinha enche salas de jantar a norte do país, mais precisamente em restaurantes localizados no centro da cidade do Porto. Os preços da francesinha podem variar bastante, sendo que os ingredientes que a compõem fazem toda a diferença no preço final. Há francesinhas para todos os gostos e para todas as barrigas, havendo casas que têm francesinhas de tamanho XXL. As francesinhas chamam a atenção, muitas vezes pela forma como são apresentadas. Há mesmo quem faça desta iguaria uma arte e as prepare em forma de coração. O segredo está no molho que cada casa prepara da sua forma, para se distinguir das outras e para tentar cativar o paladar de quem faz questão de não sair da cidade sem a provar. Muitos colocam no molho vinho do Porto ou cerveja, mas há quem aproveita outros ingredientes secretos, claro, para tornar a sua francesinha a mais apetecível da cidade invicta. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. São então esperados períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado na região sul até ao final da manhã. Possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos na região norte, no litoral da região centro, até ao meio da tarde. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 9 graus e uma máxima de 13. Em Lisboa a mínima será de 8 graus e a máxima de 15. E em Faro a mínima será de 9 graus e a máxima de 18. É tudo por agora. A informação está de regresso mais logo. Até lá, fique bem.